Antes que eu me esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nós vamos falar hoje sobre um trabalho que foi feito com alguns jovens que conhecem parte do nosso trabalho, que conhecem parte das nossas propostas e projetos, nos procuraram com o seguinte discurso. Nós temos observado a violência, a morte crescendo nos nossos bairros, o tráfico de droga principalmente, tem aumentado muito. E nada que se faz parece parar essa trajetória. Nós queremos fazer alguma coisa na nossa comunidade, nós queremos agir, mas queremos fazer a diferença. Frente a uma proposta dessa, nós imediatamente lembramos que nós temos um projeto que nós chamamos de Novas Fronteiras, que prepara para a implantação desse programa com vídeo, com tudo, com livro, texto, pastinha, tudo organizado, mas é um curso de 12 semanas de duração, embora ele que analise as situações em profundidade, que faça propostas bem concretas para resolver essas questões, mas essa não era a busca daqueles jovens. Aqueles jovens queriam agir mais rápido, queriam começar a agir imediatamente. Isso é coisa de jovem mesmo, Então nós temos que respeitar e até aproveitar isso como oportunidade. Então, para começar, nós pensamos em 3 encontros com duração de 1 hora mais ou menos cada um, e combinamos ainda que, uma vez iniciado o trabalho, nós os apoiaríamos, daríamos suporte, incentivo, quer dizer, iríamos apoiá-los para que garantissem o sucesso, até que eles pudessem andar sozinhos. E aí falei, como fazer um trabalho desse, assim, resumir tanto um curso desse para que eles possam fazer alguma coisa. Eu me lembrei de um pequeno vídeo que um amigo havia compartilhado comigo na rede, que podia servir perfeitamente como ponto de partida para esses nossos encontros, para construir a visão de realidade da dependência química e de outras dependências, e que a gente poderia, a partir dali, traçar uma linha de ação para aqueles jovens, trabalhar as suas comunidades. Vamos passar o vídeo em questão para que vocês o assistam. No que você é viciado? Álcool, cigarro, cocaína, comida, videogames, redes sociais, pornô, tudo. Faz mais sentido perguntar no que você é viciado do que perguntar se você é viciado em alguma coisa. Sendo um ser humano, as chances de que você seja viciado em pelo menos uma coisa são bem grandes. E em momento algum eu tenho a intenção de diminuir o sofrimento de qualquer pessoa nessa condição. Mas e se tudo que a gente achava saber sobre vícios estiver errado? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que aconteceria se você usasse cocaína 3 vezes ao dia por 20 dias seguidos? Você ficaria viciado, né? Pelo menos essa é a história que a gente conhece. Existem substâncias químicas que causam dependência. Logo, o seu corpo se torna fisicamente dependente dessas substâncias e você não consegue mais largar. Mas vejamos por uma outra perspectiva. Digamos que depois de ver esse vídeo você saia na rua, seja atropelado e quebre a bacia. Você seria imediatamente levado ao hospital e injetado com diamorfina em altas doses por semanas ou até meses. Diamorfina é heroína, uma droga bem mais viciante que cocaína. Aliás, diamorfina é bem mais potente do que a própria heroína que as pessoas encontram para vender na rua, porque ela é totalmente pura. Então, pela lógica que conhecemos no final do tratamento, você deveria estar completamente viciado, certo? Mas não é isso que acontece. Exatamente agora, nesse momento, existem milhares de pessoas tomando diamorfina em vários hospitais do mundo, e as pessoas não saem do hospital dependentes da substância. Isso já foi cautelosamente estudado. Acontece que a teoria que temos de como se estabelece uma dependência química vem de uma série de experimentos bem simples conduzidos no começo do século XX, no qual os pesquisadores botavam um rato em uma gaiola com 2 garrafas, uma delas com água pura e a outra com água misturada com cocaína ou heroína. Os ratos quase sempre escolhiam a água com drogas e acabavam viciados e morrendo de overdose bem rápido. Parece simples, né? As drogas viciam, os ratos ficavam viciados e morriam. Ponto. Mas no final dos anos 70, um professor de psicologia chamado Bruce Alexander notou um detalhe bem importante. O rato tinha uma vida horrível, ele ficava numa gaiola vazia sem nada para fazer além de usar as drogas. Então ele resolveu criar a Ratolândia, um verdadeiro paraíso para ratos. Dessa vez a gaiola tinha um monte de túneis, bolas coloridas, rodinhas para correr e principalmente vários outros ratos para brincar e fazer sexo à vontade. E claro, as mesmas 2 garrafas, uma com água pura e a outra com água misturada com heroína ou cocaína. E adivinhem o que aconteceu?
Na Ratolândia, os ratinhos praticamente nunca usaram a água com drogas, nenhum deles usou de forma compulsiva e nenhum deles morreu de overdose, ou seja, partimos de uma mortalidade de quase 100% no primeiro estudo para 0% no segundo estudo. Isso é no mínimo curioso, né? Mesmo assim, talvez você esteja pensando, tudo bem, eles são ratos, eu sou humano, é diferente. E você tá certo, mas coincidentemente na mesma época estávamos tendo o maior experimento humano com drogas já feito, a Guerra do Vietnã. Na guerra, 20% das tropas americanas estavam usando quilos e quilos de heroína. O governo e a população dos Estados Unidos já estavam realmente preocupados com a quantidade de soldados que ficariam viciados perambulando pelas ruas feitos zumbis atrás de droga quando a guerra acabasse. Mas um estudo acompanhou a volta dos soldados para casa ao final da guerra e viu algo surpreendente. Eles não tiveram que passar por reabilitação, eles nem sequer sofreram crises de abstinência. 95% dos soldados que usavam heroína simplesmente parou. Então, se acreditarmos na teoria antiga de que as substâncias químicas causam a dependência e ponto final, isso não faria sentido nenhum. Mas se seguirmos a teoria do Dr. Alexander, isso faz todo o sentido, porque se você é obrigado a ir para o meio da selva em um país desconhecido, onde bombas caem toda hora, seus amigos morrem todo dia e você pode ter que matar ou morrer a qualquer momento, usar heroína parece uma boa maneira de aliviar o sofrimento. Mas quando você volta para casa e a sua vida volta ao normal com seus amigos, a sua família e tudo que você gosta ao redor, você não tem mais por que usar a droga. Isso levanta a questão, e se a dependência não for baseada nas substâncias químicas? E se a dependência for simplesmente uma adaptação à sua gaiola, ou em termos humanos, uma adaptação a um meio em que você vive? Talvez nem devêssemos chamar de dependência ou vício, mas sim de conexão. Os seres humanos têm uma natural e inata necessidade de criar conexões. Quando estamos felizes e saudáveis, criamos conexões uns com os outros. Mas quando estamos tristes, traumatizados e sem esperança, nos conectamos com qualquer coisa que nos dê algum tipo de alívio. E é aí que eu volto ao começo do vídeo. Essa conexão pode ser com cigarro, álcool, redes sociais, comida, videogame, pornô ou cocaína. O vício é apenas um sintoma da desconexão social que cresce cada vez mais com o passar dos anos. Solitários, recorremos a meios degradantes para aliviar os nossos problemas, e as coisas pioram na maneira como a sociedade trata os dependentes químicos. Ao invés de conexão social, suporte emocional e apoio psicológico, isolamos, prendemos e condenamos. Estamos falhando na famosa guerra contra as drogas. E foi-se o tempo em que drogas eram o nosso único problema. O vício em redes sociais, videogame e pornô tem se tornado uma epidemia crescente dos tempos modernos. É hora de olharmos uns para os outros novamente, de redescobrir a importância do contato humano, das emoções e das relações interpessoais. Como indivíduos, temos que estabelecer a nossa vida em um meio saudável, temos que criar conexões com pessoas que nos façam bem. Como sociedade, temos que solucionar esse problema unidos e com empatia. Temos que viver em uma espécie de ratolândia, e não em uma gaiola vazia. O oposto de dependência não é sobriedade, o oposto de dependência é conexão. E é isso aí. Esse vídeo foi baseado no livro Na Fissura, uma história do fracasso no combate às drogas, de Johann Hari, e na sua palestra no TED Talks. Abrindo o nosso segundo encontro, faremos alguns comentários sobre o vídeo que acabamos de assistir e em seguida analisaremos uns quadros em sequência. Lembrando que 95% interromper o uso sem qualquer consequência no nosso vídeo das substâncias psicoativas. Porém, 5% ainda continuou fazendo uso. Parece que é um número insignificante, mas se nós considerarmos o número de soldados envolvidos nesse conflito, que foi a Guerra do Vietnã, 5% desse público é uma quantidade relevante, sim, de pessoas que ficaram, um número bem expressivo, não é verdade? E aqueles que trabalham com dependência química, como é o nosso caso, ou que já trabalharam, sabem que exatamente nesses 5% é que se concentra o nosso público-alvo. É com essas pessoas, com esse tipo de realidade que nós trabalhamos, né? E a dependência química tem uma importância crucial porque ela é realmente um fator de alavancagem dos índices de violência, de morte, todo o problema que os jovens nos traziam. Agora, vamos ver o quadro a seguir. Agora analisemos esse quadro. Nesse desenho representa a humanidade como um todo, né? Dentro da humanidade, nós vamos ter aqueles que adotaram uma prática que pode causar dependência.
E dentre aqueles que adotaram essa prática, temos aqueles que se tornaram dependentes, porque nem todo mundo que adota esse tipo de prática se torna dependente. E temos ainda aqueles que se tornaram dependentes e que pedem ajuda, que perceberam que essas práticas trouxeram para suas vidas danos muito fortes e que precisam reverter essa situação. Portanto, estamos trabalhando o recorte do recorte do recorte do problema. A causa da dependência, seja ela química ou não está sendo trabalhada aqui. Ao cuidarmos dos vícios, estamos apenas cuidando das consequências, sem eliminarmos as verdadeiras causas do problema. A grande pergunta é: o que faz com que as pessoas, em suas vidas cotidianas, queiram fugir de suas realidades? Como se estivesse uma guerra, sentindo-se perdidas, sufocadas, a ponto de buscarem nessas práticas uma fuga das realidades do dia a dia. Podemos relacionar alguns fatores que provocam esse tipo de sentimento, que são as causas primárias. Essa sim é que nós temos que trabalhar. O ócio hoje permeia a nossa sociedade, forçado ou não. No caso do desemprego, podemos considerar como um ócio forçado e que traz consequências devastadoras para as famílias, principalmente para aquelas de menor expressão econômica. O desemprego praticamente ligado à fome, né? Temos ainda os jovens que não conseguem ver nos estudos uma possibilidade de ascensão social, econômica, abandonando as escolas e ao mesmo tempo sendo forçado a fazer isso para contribuir nas despesas domésticas. Consequência que quase metade da população brasileira com 25 anos ou mais não tem um ensino fundamental completo. Temos ainda os jovens neném, que são pessoas entre 14 e 29 anos de idade, que não trabalham nem estudam, somando no Brasil 11 milhões e 600 mil, acaba por constituir a mão de obra barata e descartável usada pelo narcotráfico. Quando não é o ócio, é uma luta inglória para obter o sustento da família. O desemprego tecnológico crescendo exponencialmente. Sobrantes, hoje já somos de 1/3 a 1/4 da população em idade ativa e estão crescendo. Dependendo da localidade do país, o número pode chegar a 1/3 da população, né? Como podemos ver, os problemas na área de saúde, educação, moradia, corrupção, violência, transporte, toda essa sorte de situação vão trazer problemas que formam a realidade opressora, que nos faz sentir impotentes, como se estivesse numa guerra. A mesma situação do soldado lá, quer dizer, eu não sei para onde a minha vida vai. Isso daí me faz agarrar em determinados padrões de comportamento e emoções para poder fugir daquela realidade, gerando um clima apropriado para a instalação desses padrões disfuncionais de comportamento e emoções, que na verdade são padrões de fuga. Estamos iniciando aqui o nosso terceiro encontro, né? E vamos falar sobre as alternativas para alterar esse quadro social. Esse quadro social, para ser alterado, primeiro nós temos que começar trabalhando com as crianças, desde muito pequenas, para que elas melhorem a sua capacidade crítica, para que elas consigam ter uma visão mais ampla dessa realidade e entendam onde estão se metendo. O narcotráfico consegue capturar essas crianças muito cedo para suas atividades e nós temos que começar a trabalhar com elas bem cedo. E temos que ter consciência também que não vamos conseguir salvar todo mundo. Algumas gerações serão perdidas mesmo, porque essa violência ela veio num crescendo e um trabalho preventivo vai fazer com que ela diminua. Agora, quem estiver dentro da curva, provavelmente nós não vamos ter como recuperar, mas se nada for feito, só vai piorar, né? Então nós temos que trabalhar para reverter esse quadro e não adianta ficar esperando soluções mágicas imediatas. Isso vai ter um tempo de resposta que pode demorar um pouco. E outra coisa, esse público tem que ser atraído, não pode ser forçado a entrar. Uma maneira de atrair é começar a pegar pelas carências, pelas necessidades básicas em primeiro lugar. Quais são elas?
Nós podemos listar alimentação, a educação. Nós temos hoje no Brasil 27% de analfabetos funcionais. Alguns, a mídia tem dito que alguns colégios chegam a 40% de analfabetos funcionais para aqueles garotos que concluíram o ensino fundamental. Então nós temos que investir nessa realidade. Sem trabalhar a educação não dá, né? A moradia, condição de moradia, que é uma outra condição muito difícil condição de moradia. Hoje nós temos um déficit habitacional enorme no Brasil, né? Pessoas morando em favelas, em situações muito complicadas. Então nós temos que começar a trabalhar, alterar essa realidade que gera essa matrix que vai gerar as pessoas assumirem esse padrão de comportamento. Mas principalmente nós temos que eliminar o ócio. Ao pegar essas crianças, elas têm que começar a trabalhar as relações, alimentá-las, educá-las, para que elas possam reverter esse quadro. E tudo isso tem que ser feito buscando sustentabilidade, porque não existe como, por exemplo, o governo não tem recurso para bancar esse tipo de ação, né? Nós temos que procurar soluções que envolvam menos dinheiro e mais solidariedade. Por exemplo, aulas de reforço escolar servem para formar o primeiro gancho para trazer as crianças para trabalhar melhor outros aspectos da educação. Oferecer alimento para a população mais carente, num primeiro momento, para depois, num segundo momento, começar a trabalhar os conceitos de horta urbana, de sustentabilidade alimentar, para melhorar a garantia alimentar. Mas um trabalho conjunto que envolva, inclusive, essa população sobrante, para que eles sejam protagonistas da sua própria história, né? Criar soluções fora do sistema materialista para que isso consiga caminhar e se sustente. Lógico que o grupo lá está muito bem intencionado, mas eles precisam de um apoio inicial. Então, nós, além de fazer esse trabalho com eles, nós estamos oferecendo os alimentos para que eles comecem o trabalho de fornecer alimentação, para criar um gancho com a comunidade. Eles já estão pensando em como vão montar as aulas de reforço e acredito que o trabalho vai começar em breve. Assim que esse trabalho começar, eu faço um novo vídeo e mostro para vocês o andamento dos trabalhos, como é que está indo, né? E para que vocês possam ir acompanhando, percebendo que isso que nós estamos propondo é uma coisa funcional e não é tão difícil de ser feita. Tem muita gente disposta a ajudar, só que não sabe como.